Olá, eu me chamo Ana Beatriz Pereira de Castro, eu sou aluna de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e hoje eu vou ministrar o assunto de fissão nuclear, começando pela sua descoberta. Bem, a descoberta ela aconteceu em 1938 pelos físicos Otto Hahn e Fritz Strassmann e eles faziam experimentos bombardeando átomos de urânio com nêutrons para produzir átomos ainda mais pesados, que são chamados de transurânios. E eles não são encontrados na natureza, eles são formados apenas por laboratório. E durante um desses experimentos aconteceu uma coisa muito estranha, que foi ao jogar esse nêutron para atingir esse urânio, percebeu-se que foram encontrados átomos de bário nesse ambiente. E pelo fato do bário ele ter um núcleo bem menor do que o do urânio, a conclusão lógica que aconteceu foi de que esse bário, na verdade, ele vinha desse urânio acabou por acontecer uma quebra. Bom, e agora a gente vai falar sobre também uma pessoa muito importante, que foi a Lisa Meitner. Ela foi a primeira a usar a expressão de fissão nuclear, né? Foi ela que criou a reação e explicou como acontece esse fenômeno. Ela constatou que o núcleo de átomo de urânio, pelo fato dele ser instável, ao sofrer esse bombardeamento de nêutrons, ele rompe-se praticamente ao meio. E é por isso que o nome é fissão nuclear. Porque a palavra fissão significa uma quebra, fragmentação ou divisão. E aí, essa fragmentação origina dois núcleos diferentes, 2 a 3 nêutrons e uma energia. E aí, no caso, todo esse subproduto, ele acaba produzindo partículas altamente radioativas. Aqui, né, a reação de fissão que ela desenvolveu, que é justamente o nêutron que entram em choque com o urânio e criou dois átomos, não só o bário, como também o estrôncio, e deu origem a dois nêutrons e é uma energia. Essa energia ela é proveniente toda a energia proveniente desse tipo de reação, ela surge em decorrência da diferença entre a massa do núcleo original e a nova massa. Aqui eu trouxe o esquema da reação que a Lisa ela criou, né? Mas em desenho para que ficasse mais fácil de entender, que é justamente esse nêutron que entra em contato com o urânio 235. E aí, com esse contato, ele vai se transformar em urânio 236 e vai acontecer a sua fissão, sua fragmentação. E aí, então, vai dar origem ao bário, aos 3 nêutrons e ao estrôncio. Bem, como deu pra gente ver, né, na fissão do urânio 235, são liberados mais nêutrons do que os que existiam. No caso, de um nêutron foram liberados 3. E isso pode ocasionar uma coisa que a gente chama de reação em cadeia, que são quando esses nêutrons eles são liberados e podem, por sua vez, atingir outros núcleos de urânio. E inicia um outro processo de fissão que continua se multiplicando de modo espontâneo e rápido. Bem, aí aqui tem um esquema, né, de uma reação em cadeia, que dá pra ver que esses nêutrons aqui, que eles saíram dessa fissão, eles entraram em contato com outros núcleos de urânio e começou a acontecer essa reação em cadeia. Bem, essa reação em cadeia, ela só pode acontecer se a amostra do urânio ela for suficientemente grande para que essa fissão em cadeia ela ocorra. E aí a gente chama isso de massa crítica, que é a massa necessária para que ocorra essa reação.
Mas se a massa do urânio ela for pequena, a maioria dos nêutrons eles vão escapar sem atingir nenhum núcleo. E a gente chama isso de massa subcrítica. Bem, eu acho que acabei esquecendo de mencionar, mas vários núcleos eles podem ser fissionados. Entretanto, apenas o urânio 235 e o plutônio 239 é que são utilizados na fissão realmente porque eles têm uma importância maior. E na verdade, eles são escolhidos pelo fato de que a probabilidade de fissão por uma absorção de um nêutron de baixa energia é muito maior em um urânio e um plutônio. Aí aqui eu trouxe um GIF, né, que mostra como acontece essa reação em cadeia e as diversas fissões nucleares. Então, o processo de fissão ele pode ser melhor compreendido por meio da consideração da estrutura de estabilidade da matéria nuclear. Então, para relembrar, o núcleo, né, de um elemento, ele consiste em nêutrons e prótons somados, que vai dar o valor da nossa massa. E a massa real de um núcleo, ela é sempre menor do que a soma das massas de nêutrons e prótons que o constituem. E aí, essa diferença de massa ela é equivalente à energia de formação do núcleo a partir de seus constituintes. Ou seja, existe uma conversão de massa em energia. E essa conversão de massa, ela segue a equação de Einstein, que é a energia, a energia, m se refere à massa, e c, que é a velocidade da luz. Essa diferença que acontece, né, de massa, ela também é conhecida como um defeito de massa, e é uma medida de energia de ligação total do núcleo. E essa energia de ligação, ela é liberada durante uma formação de um núcleo, a partir de seus núcleos constituintes, por exemplo, o bário e o estrôncio. Bem, aí eu trouxe aqui um gráfico que essa curva ela ilustra a energia de ligação média por prótons e nêutrons, que a gente chama de núcleo, em função da massa nuclear. E aí, então, quanto a maior energia de ligação, no caso, quanto mais estável o elemento, ele se encontra normalmente perto do número 56, que é o elemento ferro. E aí, quando o núcleo ele é mais pesado do que o número 56, ele pode se tornar mais estável se eles se quebrarem núcleos mais leves de energia. E acontece essa diferença de energia pelo fato dele ser liberado, né? Como é o exemplo do urânio. E aí, os elementos com massa mais leve do que a massa 56, para eles ganharem estabilidade, eles têm que se fundir para produzir um núcleo mais pesado e poder liberar a energia equivalente à diferença de massa. Bem, eu não sei se ficou claro também, né, anteriormente, mas essa energia ela vai acontecer porque mesmo aparentemente eles possuírem a mesma massa, né, do urânio se transformando em bário e nesses nêutrons e no estrôncio, existe uma pequena diferença, que é uma diferença em massa de 0,214 U. E aí, essa diferença, ela vai se referir a 200 megaelectrovolts de energia, que é justamente a energia de um átomo de urânio. E essa energia, ela é capaz de mover um grão de areia.
Entretanto, em 1 grama de urânio tem cerca de 2,5 milhões de bilhões de átomos. E por isso, toda essa quantidade de átomos, né, equivale a 20 toneladas de TNT. Bem, aí no caso, 1 quilo de urânio 235, ele libera uma energia de 300 megawatts. E tem o mesmo potencial que 2.500 toneladas de carvão teriam para produzir essa mesma energia em uma usina termoelétrica. E é por isso que a energia nuclear é uma coisa que é muito comum, né, em países europeus, e até uma coisa que o presidente atual ele tenta implementar em alguns lugares, pelo fato de que você só precisa de 1 quilo de urânio em vez de precisar de 2.500 toneladas do carvão. Bem, passando agora para os combustíveis para a fissão nuclear, que normalmente eles se referem aos isótopos do urânio, né? Então, existem 3 isótopos. O primeiro, ele é o urânio 234. O segundo, ele é o urânio 235. Eu vou colocar só um número aqui, porque já dá para saber. E o terceiro, que é o urânio 238. Agora eu vou falar da porcentagem em que eles são encontrados aqui na natureza, né? O urânio 234, ele só corresponde a 0,058% dos urânios que tem aqui na natureza. E o urânio 235, que foi o que a gente viu, né, que ele é excelente para as fissões nucleares, ele só corresponde a 0,715% de todos os urânios que tem aqui, ou seja, uma parcela muito pequena. E o urânio 238, ele é bastante abundante aqui, e ele se refere a 99,28% de todo o urânio que tem aqui no planeta. Entretanto, esse urânio ele não sofre fissão. Aí o que acontece? Ele pode ser modificado para mudar sua função isotópica e se transformar em um outro combustível para fissão nuclear, né? Que é o plutônio 239. E ele é muito importante porque ele é responsável por uma série de reações nucleares também. Bom, as possibilidades de uso da fissão nuclear. A fissão nuclear ela já é utilizada para a produção de energia, mesmo que não seja uma forma de energia muito limpa, já que após a fissão, elementos radioativos eles são gerados, como é o exemplo do bário, que é bastante perigoso. Bem, essa geração de energia, né, nas usinas nucleares é um caso de reação em cadeia controlada. E a quantidade enorme de energia liberada nessa reação ela é aproveitada como fonte de calor para ferver a água, e esse vapor gerado faz funcionar uma turbina que produz assim a eletricidade. O outro caso são as bombas nucleares, que são reações de fissão nuclear em cadeias consideradas não controladas. Porque a reação ela ocorre muito rapidamente, em menos de 1 segundo. Um exemplo disso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Eita, eu coloquei o número errado, perdão. Que foi em 1945, em que os Estados Unidos lançaram sobre a cidade japonesa de
Hiroshima e Nagasaki, as primeiras bombas atômicas, que possuíam uma potência de 21 quilotons. No caso, cada uma, e tinha um potencial de 1.000 toneladas de TNT, o que resultou em um total de mais de 100 mil mortos. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que, se vocês tiveram alguma dúvida sobre esse assunto, que agora ela tenha sido esclarecida. E muito obrigada. É isso.